mas eu quero dizer para você que 80% da web está construída em site de PHP. O PHP que é uma linguagem totalmente web, tá? Feita aí. Então, através do WordPress, talvez você já tenha ouvido falar, onde você consegue ali construir um site, mesmo sem saber programar nada de HTML ou até PHP, esse sistema de WordPress, ele foi feito, desenvolvido em PHP, tá? Então, 80% da web no mundo aí tá utilizando PHP, e para muitos que acham que é uma linguagem que já morreu ou que vai morrer, eu acredito plenamente que isso não irá acontecer e que é muito vantajoso você aprender PHP. Um dos motivos pelo qual eu gostei, eu quis aprender, é o fato de que, por exemplo, você da sua casa, simplesmente com um computador, consegue desenvolver alguma coisa, consegue criar uma solução, criar um site, um sistema, consegue criar alguma coisa ali do nada. Só você, sua ideia, seu conhecimento, suas pesquisas, tá? Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto na programação web. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo aqui? Formulário de cadastro. Alguém me dá um Por enquanto, não. Tá vendo? Não? Por enquanto, nada ainda não. Agora sim, Agora. agora foi. Demora um pouquinho. Então tá ótimo. Agora apareceu. Esse formulário aqui eu criei essa telinha tudo do zero em alguns minutinhos, enquanto a palestrante anterior estava ali falando, tá? Pra vocês verem como é possível a gente criar alguma coisa web e visual, né? A maioria das pessoas é muito visual, gosta de ver as coisas, né? Gosta de ver acontecendo e aquilo empolga elas, né? E isso aqui acontece no mundo web, tá? Para saber PHP, para você estudar PHP, não é que seja obrigatório, tá? Mas é altamente recomendado que a pessoa saiba ali, antes de fazer um curso de PHP, que ela saiba HTML. Afinal de contas, a gente vai mesclar ali o PHP com HTML. O HTML que é o que o navegador, no caso aqui eu estou utilizando o Google Chrome, né? Então, quando eu faço uma requisição, por exemplo, quando você vem aqui e digita gmail.com e aperto Enter, eu estou fazendo uma requisição, tá? Para esse domínio aqui. E o servidor, então, vai receber minha requisição, vai verificar e falar assim, ok, eu já estou logado aqui, né? Então, beleza, o servidor verificou que eu estou logado e já me devolveu isso aqui, mas ele devolveu tudo utilizando o HTML, que é o que o navegador entende, tá? Então, o nosso formulário aqui é a mesma coisa. O PHP, para você instalar ele, é muito simples, tá? Você pode vir aqui em php.net, vir aqui em Downloads, tá? php.net Downloads, e você vai ver as versões aqui, ó. A última versão, 7.4.6, tá? De 14 de maio de 2020, ou seja, bem recente, né? Você pode clicar aqui, ó, em Windows Download. E eu recomendo que você salve uma versão aqui no seu caso, né? Se você tiver o sistema operacional em 64 bits, então você vai baixar a versão x64. Se o seu sistema operacional for 32 bits, você baixa a versão x86, que é para sistemas de 32 bits. Aqui em 64 bits, ó, eu recomendo que vocês baixem aqui Truth Safe, tá? E aí você pode pegar aqui um arquivo .zip, tá? Cliquei aqui, ó, nessa versão. Ele baixou isso aqui, ó, esse zip. Vou mostrar na pasta aqui para vocês, tá? Então, quando ele baixa, ele tá aqui, ó. O que eu vou fazer é botão direito. Isso aqui é um arquivo .rar, né? Então, eu vou extrair esse cara aqui para uma pastinha. Extrair para essa pasta aqui, ó, tá?
Se eu der 2 cliques aqui, ó, aqui dentro eu já posso começar a utilizar o meu PHP sem muitas configurações, tá? Então, se vocês tiverem interesse aí, talvez de uma outra aula eu mostre passo a passo como é que a gente faz para poder estar aí instalando, configurando, tá? No meu caso aqui, eu já tenho o PHP instalado. Você vai extrair essa pasta aqui em C2 pontos, tá? Então, eu instalei, renomeei a pasta para php.7, coloquei todos os arquivos aqui, certo? Outra coisa que eu fiz foi vir nas variáveis de ambiente. Então, aqui, ó. Depois que eu extraí, coloquei em C2 pontos, eu clico aqui em cima, nessa barra, copio esse caminho, então, ou seja, C2 pontos, PHP 7. Agora eu vou colocar esse PHP nas minhas variáveis de ambiente do Windows, para que o Windows reconheça o PHP de qualquer lugar que eu esteja. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em este computador, botão direito, propriedades, abrir isso aqui para mim, tá? Configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, e aqui a gente vai achar aqui, ó, path. Essa daqui, posso clicar em editar, e no caso, se eu fosse, eu já tenho ela aqui, ó, se você fosse adicionar, você clicaria em novo, daria um Ctrl V, né, daquele caminho que a gente colou, e pronto. Teríamos configurado o PHP, tá, como variáveis de ambiente. Outra coisa também que a gente tem que fazer para começar com PHP, e você pode procurar por isso, é como configurar o php.ini, né, que é o arquivo de configuração do PHP. O PHP ele vem com um servidor web embutido, tá? Ou seja, a gente não precisa instalar mais nada para poder funcionar. Só com o próprio PHP a gente já consegue fazer o nosso navegador reconhecer aqui. No caso, eu estou utilizando a porta 8000, tá? Quem é do curso de redes talvez não esteja assim tão perdido, vai lembrar lá das portas, tá? Então, eu estou utilizando o meu próprio computador, né? Na porta 8000, estou utilizando o meu serviço web, tá? O PHP, ele é uma linguagem back-end, tá? Ou seja, ele vai trabalhar do lado servidor e não no cliente. Quem é o cliente? O cliente é o usuário que está aqui no navegador pesquisando qualquer coisa no Google, tá? Então, ele pesquisa lá sobre submarino, quer comprar alguma coisa, submarino, aí entrou no site do submarino, tá? Ou seja, eu sou o cliente que fiz uma requisição para o site do seu submarino.com.br, para onde esse site está hospedado para o seu servidor, tá? Então, fiz isso daqui, fiz essa requisição, o servidor lá recebeu, ele vai ver o que está configurado, o que está programado, para poder, então, devolver para o cliente, que no caso aqui sou eu, devolver o HTML, e é isso aqui que eu estou vendo, tá? Então, PHP, ele é uma linguagem que trabalha, a gente chama de back-end, né? Ou seja, é uma linguagem que vai ser configurada e trabalhada no servidor, tá? Quem a gente vai utilizar aqui no cliente, então o HTML, na verdade, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de interpretação de texto, tá? É um interpretador, ou seja, principalmente a partir do HTML5, que virou uma linguagem ali de marcação de texto, né? Falei, a gente consegue definir ali, o navegador consegue entender a partir do HTML5, das tags de marcação, o que significa, o que é o cabeçalho do meu artigo, o que é o rodapé da minha página, o que é o menu de navegação, tá? Então, a gente tem o HTML, que é essa linguagem de marcação, e a gente tem uma das linguagens também super utilizadas, que é o JavaScript. O JavaScript também pode ser trabalhar, a gente consegue trabalhar no cliente, né? Ou seja, aqui renderizando diretamente no navegador,
como também trabalhar com JavaScript no back-end, no servidor, tá? E é uma das linguagens aí super em alta, eu recomendo muitíssimo que vocês estudem, procurem por JavaScript, tá? Então aqui, eu construí isso aqui, a gente vai fazer agora isso aqui do zero, vai ver como que isso funciona, tá? Eu vou abrir aqui o meu CMD, na verdade eu tenho aqui um outro tipo de CMD, não aquele que já vem nativo do Windows, né? Mas ele vai servir igual. Esse aqui eu baixei, que é o Git Bash, tá? Eu achei ele um pouco mais bonitinho, um pouco colorido e tal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta para o nosso projeto, tá? Eu estou trabalhando aqui com 2 diretórios. Então, eu estou no C, 2 pontos, eu vou até o D. Então, lá na nossa aula de quem participou comigo também, manutenção de computadores, vi um pouquinho sobre terminal, como alguns comandos do terminal, e o CD é para a gente entrar em alguma pasta, né? Entrar em algum local, algum diretório. Então, vou dar um CD no diretório D, 2 pontos. Vou dar um Enter, e agora eu estou na minha unidade D. Isso aqui é a mesma coisa que eu abri aqui este computador e vim aqui em CD em D, 2 pontos, né? Eu tenho aqui um OneDrive, ou seja, eu separei aqui, no meu caso, o OneDrive. É a mesma coisa que eu vim aqui na pasta que eu quero, por exemplo, não é essa, e com o botão direito criar uma pasta. É a mesma coisa, só estou fazendo isso via linha de comando, tá? Porque é uma das coisas também, hoje em dia, o programador, o profissional de TI, de forma geral, ele tem que aí dominar e se virar sabendo diversas tecnologias, aprendendo várias coisas, e o aprendizado na vida de um desenvolvedor é algo diário, é algo constante, não dá para ficar parado no tempo, tá? Então, eu entrei em D2 ponto, agora eu vou entrar na minha pasta OneDrive, a pasta que eu tenho é essa, e aí eu vou criar uma pasta. Para eu criar uma pasta aqui via linha de comando, é mkdir, né? E vou colocar aqui aula. Pronto, criei a pasta aula. Agora, para eu entrar, eu preciso entrar nessa pasta. Ó, se eu der um ls, para listar, eu vou listar tudo que eu tenho ali dentro da pastinha essa. E aqui está, ó, a pasta que eu acabei de criar, pasta aula, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer cd aula. E como eu tenho o PHP já instalado no meu computador e na variável de ambiente, eu posso aqui já iniciar o servidor PHP, tá? Para eu saber se eu instalei certo o meu PHP, eu posso vir aqui, ó, php-v. Agora aqui ele vai mostrar para mim, ó, que eu estou utilizando a versão 7.4.5 do PHP. E é possível, veja que eu estou navegando entre os diretórios e mesmo assim ele consegue entender o PHP. Por isso, para que isso aconteça, foi que a gente tem que ir lá naquelas variáveis de ambiente e colocar o caminho do PHP, para que ele reconheça de qualquer diretório aqui o meu PHP. Agora eu vou limpar essa tela aqui, ó, vou dar um clear, mas eu continuo no mesmo caminho, vocês podem ver aqui, ó, OneDrive, essa aula, vocês poderiam criar em documentos, enfim, qualquer pasta que vocês quisessem, sem nenhum problema. Agora, eu vou vir aqui, antes de eu startar aqui o servidor do PHP, eu vou abrir um outro cara, que é um editor de texto, que é o Visual Studio Code, tá? Esse cara aqui é da Microsoft, ele tem sido um dos editores mais utilizados aí no mundo, porque ele é leve, ele tem extensões para diversas linguagens, tá? Então ele é bem bacana. Você entra aqui, ó, no site, só colocar Visual Studio Code no Google, tá? Vai achar o site aqui, clica em download e aquele basicão aqui, ó, download for Windows também, aquele basicão de next, tá? E ali você já está pronto para ser utilizado. No meu caso aqui, eu já tenho aqui algumas extensões que eu instalei, tá?
mas não vai dar tempo de a gente ficar vendo tudo, detalhe por detalhe, tá? Isso aqui é só para dar uma visão para vocês. Então, estou aqui com o Visual Studio Code instalado, e o que eu vou fazer aqui é vir aqui em File, Open Folder, e o que eu vou fazer agora é selecionar aquela pasta que eu criei via linha de comando, que está aqui em OneDrive, essa aula. Vou selecionar essa pasta, evidentemente, está aqui, ó, pasta aula, não tem nada, não tem nenhum arquivo dentro dela, tá? E é o que a gente vai criar a partir de agora aqui dentro dessa pasta. No servidor de hospedagem, o primeiro arquivo que é reconhecido quando eu faço uma requisição, né? Então, lembra que eu fiz o teste aqui do Submarino? Submarino.com.br. Fiz uma requisição para o servidor recebeu aquela requisição, e lá no servidor tem uma pasta chamada public HTML. Dentro dessa pasta tem um arquivo index, tá? Esse arquivo index é o primeiro arquivo que o servidor lê para poder responder para o usuário, tá? Então, você vai encontrar aí, comum, a primeira página do seu site vai ser ali a index, tá? Nem sempre tem, às vezes, aquela index simplesmente está chamando outros arquivos, tá? Mas eu não vou detalhar muito para não confundir tanto a cabeça de vocês assim. Mas, o que a gente vai criar aqui dentro dessa pasta aula, eu vou clicar aqui, ó, New File, eu vou criar um arquivo chamado index, tá? Que vai ser o primeiro arquivo que eu quero que o servidor leia na minha pasta, e a extensão é .php. Então, aqui está o meu arquivo index.php. Daqui agora eu posso começar a programar, e se eu não sei HTML, eu vou ficar limitado, né? Eu não vou conseguir mostrar as coisas, ver as coisas, tá? Então, é muito recomendado que você saiba HTML. Nosso curso aí, ele cobre a parte de web design, você vê um pouquinho de HTML, tá? Então, ó, eu vou criar uma estrutura básica de HTML, simplesmente digitando HTML, 2.5, é a versão do meu HTML, vou pressionar uma tecla Tab, tá? Que fica do lado esquerdo, na parte superior do teclado, onde você vai ver uma setinha para a esquerda, uma setinha para a direita, essa é a tecla Tab, e aí eu vou pressionar ela, e aqui já está criada uma estrutura básica de HTML, tá? Então, tem a parte do read, tá? O meta, ou seja, a codificação que eu estou utilizando aqui, o TF8, o doctype que já vem, linguagem que está em English, né? Mas eu posso trocar aqui, ó, para PTBR, Português Brasil, tá? O title, tá aqui, ou seja, o title é aquilo que você vê aqui, ó, por exemplo, aqui você está vendo document, né? Porque é justamente o que eu configuro no title, aqui, ó, tá document, que já veio por default quando eu fiz isso. Eu posso alterar aqui e colocar aqui aula PHP. Vou salvar isso aqui, e para que isso funcione, eu preciso simular um servidor web. E aí que o PHP já tem esse servidor embutido. Vou voltar aqui, ó. Naveguei até a pasta que eu quero, que é a aula, onde ele vai encontrar o meu arquivo index.php, e vou fazer assim, ó, php menos S maiúsculo, e eu quero rodar o servidor do PHP em localhost, 2 pontos, na porta 8000. Quando eu pressionar o Enter, ele fez o quê? Ele inicializou o servidor do PHP, e enquanto essa janela estiver aberta, né, o que tiver nessa pasta aqui, aula, com a extensão PHP, esse servidor vai reconhecer, tá? Então, aqui, ó, vou no meu navegador, digitei localhost 2.8000, vou atualizar a página. Eu acho que eu tenho uma outra aberta aqui. O antigo estava aberto, deixa eu fechar ele. Atualizei a página, aqui está. Veja que ele renderizou aqui, a página está em branco, mas por que a página está em branco?
Porque no meu conteúdo aqui, no meu HTML, eu não tenho nada, né? Mas se você perceber, aqui em cima, ó, a aula PHP, que é a mesma coisa que está aqui no meu title, né? Ou seja, então já sei que mudou isso, tá? E aqui, então, sabendo um pouco de HTML, eu posso criar um formulário de cadastro, tá? O formulário vai estar dentro de uma tag chamada Form. E dentro de Form, eu vou ter aqui algumas propriedades, algumas opções. A primeira delas é o método. Método em inglês, sempre você vai encontrar as coisas de programação em inglês, tá? Não tem como fugir. Então, você tem que saber aí o mínimo, o básico possível para conseguir trabalhar. O método significa o método de envio dos meus dados desse formulário. Como é que eu vou enviar? Tá? Então, basicamente, a gente tem o GET, que é quando eu envio os dados, e os dados, eles vão aqui, eles aparecem aqui, ó, na URL. Não sei se você já entrou em algum formulário e viu aqui, prestou atenção, que aqui vai os dados junto com o formulário, quando estou enviando para algum lugar. Então, quando ele mostra aqui, é via GET, tá? Agora, imagine que se eu estou trabalhando com dados sensíveis, eu mostrar os dados aqui na URL. Então, não fica muito seguro isso, né? Então, a gente tem um outro método, que é o método POST, tá? Dessa forma, o POST vai fazer a requisição, vai enviar submeter o meu formulário para o local que eu decidi, mas os dados não serão colocados aqui na barra de navegação. Então, o método, eu vou escolher POST, tá? Para receber os dados. E um outro que eu tenho é o Action, ou seja, a minha ação, para onde esses dados serão enviados, tá? Eu posso criar aqui, por exemplo, dentro da nossa pastinha, um arquivo que vai receber os dados do meu formulário, tá? Vamos deixar aqui em branco nesse momento. Vou colocar aqui uma tag input, ou seja, input é para você receber os dados, né? Então, ele vai criar um campo para que você consiga digitar alguma coisa. Então, o tipo desse campo vai ser text, de texto, ou se significa o quê? Que é um campo de texto, tá? E só o fato de eu fazer isso, salvar, voltar aqui, ó, no meu navegador, atualizar a página. Veja que apareceu aqui o quê? Um campinho para que eu possa digitar, tá? O HTML sozinho, ele serve justamente para a gente ir fazendo essas marcações, tá? Se eu quero dar beleza para minha página, configurar ela, eu vou utilizar o CSS. O CSS é onde eu vou conseguir formatar cada item da minha página. Então, eu quero formatar esse input através do CSS, eu consigo. É ele que dá a beleza do negócio, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês uma outra tecnologia, digamos assim, né? É um framework, na verdade, o Bootstrap, tá? O Bootstrap, Twitter Bootstrap, né? Foi quando o pessoal do Twitter foi desenvolver o Twitter, eles perceberam que não havia um padrão para se trabalhar com HTML e CSS, não tinha um padrão, tá? E eles desenvolveram isso, ou seja, é um monte de estilos de CSS prontos que você vai chamando conforme a sua necessidade, que você vai mesclando esses estilos, tá? E aí, eles têm aqui, você encontra toda a documentação. Tá aqui na versão 4.4 do Bootstrap, você encontra aqui toda a documentação, tá? O desenvolvedor não tem para onde correr. Então, ele vai procurar vídeo, ele vai procurar no site do Stack Overflow, ele vai procurar a documentação daquilo que ele está utilizando, não tem para onde correr, tá? Então, Get Bootstrap. Eu, por exemplo, nunca fiz curso disso, nunca fiz nada, tive que aprender lendo a documentação, a base de testes, e aí, conforme você tem um conhecimento de HTML, você já consegue mexer um pouquinho aqui com o Bootstrap. Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer o download, tá?
Mas a gente consegue utilizar via CDN, ou seja, o arquivo que nós baixaríamos, ele vai disponibilizar online para a gente. Então, aqui o CSS, ele fala, ó, pega, copia esse código do CSS e coloca lá no seu read. Então, eu vou vir aqui, ó, copiar, voltar aqui no meu Visual Studio, e aqui, ó, meu read, eu vou colocar aqui abaixo do title, aquele código que eu copiei lá do Bootstrap. Então, tá aí, copiei. Ele colocou um href aqui do local onde está o código do Bootstrap. E aí, descendo mais aqui, ele fala, ó, também tem arquivo JavaScript aqui que é preciso, tá? Então, você copia esse código, ó, tem um botão de copiar aqui, e antes de você fechar a tag body, você cola esses arquivos aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. Antes de fechar o meu body, vou dar um Enter e vou dar um Ctrl V para colar aquilo o código que eu copiei. Então, tá aqui o código que eu copiei. E só com esses códigos aqui, ó, eu já consigo utilizar classes do Bootstrap. Coisas prontas que já vão dar uma beleza aí para o nosso formulário, tá? Se eu vim aqui agora e atualizar, perceba que o próprio input aqui, ó, ele já mudou, ele já ficou maior, tá? Isso é um sinal de que o Bootstrap já está funcionando na nossa página. Venho aqui para visualizar esse código-fonte, com o botão direito do mouse, eu vou clicar aqui, exibir código-fonte da página. E aqui eu vou ver todo o meu código que está aqui, ó, eu consigo visualizar no site. Então tá aqui, ó, aquele CSS que a gente colou, se eu clicar aqui em cima, ó, ele me redireciona para o CSS lá do Bootstrap. A mesma coisa aqui com JavaScript. Então, eu estou utilizando isso sem precisar fazer nenhum tipo de instalação, tá? Claro que se eu não tiver conexão com a internet, nesse momento aqui, eu não vou conseguir utilizar, tá? Mas já vista que o seu site, para funcionar, precisa da conexão da internet, né? Não vai ter nenhum problema você utilizar dessa forma. A menos que, quando você esteja desenvolvendo, você não tenha ali internet todo o tempo, né? Então, aí, é recomendado que você baixe esses arquivos e faça a configuração aqui para funcionar, tá? Então, já está funcionando aqui o nosso Bootstrap, tá? Perceba, então, que eu consigo utilizar algumas coisas prontas, tá? Que vão dar uma diferença aqui no nosso site. Então, por exemplo, eu vou mexer também um pouquinho com CSS para que vocês tenham noção, tá? Então, aqui, eu vou estar trabalhando com CSS de uma forma que a gente chama que é incorporado, ou seja, para efeitos didáticos ficar mais fácil, eu vou colocar o CSS, uma classe CSS, dentro do meu próprio arquivo PHP, né? Na prática, isso não é o recomendado. O recomendado é que a gente trabalhe com link externo, tá? Mas aqui eu não estou infringindo nenhuma regra, nada disso, tá? Então, eu só coloco aqui style para poder começar a trabalhar com o meu CSS dentro do HIT. Então, perceba aqui quantas coisas envolvidas aqui para a gente começar a trabalhar, criar alguma coisa, né? A gente precisa saber um pouquinho de computador, precisa ter uma noção de como é que funciona o Windows, precisa ter uma noção do que é HTML, de como instala um programa. Então, muitas coisas envolvidas aqui para a gente começar a criar alguma coisa mesmo que seja simples, tá? E aqui dentro desse style eu posso criar aqui alguma configuração, tá? Não vou entrar em detalhes de classe ID, tá? Simplesmente vou explicar o que eu vou fazer aqui. Aqui eu tenho um cara que é chamado body, né? Então, eu vou fazer diretamente uma configuração nessa tag. A gente chama isso aqui de tagging, tá? Então, na tag body, eu vou fazer assim, ó, body, abrir e fechar chaves, tá? E vou colocar aqui uma propriedade CSS. Eu vou falar assim que eu quero um background, 2 pontos, e eu vou passar a cor que eu quero de fundo para ele, tá? Então, eu vou falar assim, ó, background, eu vou querer uma cor aqui que está em RGB,
E é, deixa eu ver uma por aqui. 2C 2C32, tá? Aqui já é um outro detalhe também, que faz parte do CSS, uma forma de trabalhar com cor, tá? Então, eu poderia, claro, colocar aqui red, ó. Se você escrevesse a cor em inglês, ó, viesse aqui e atualizasse, olha o que aconteceu. Todo o meu body, tudo que está aqui no meu... O body significa que é o corpo do documento HTML. Tudo que está aqui, então, ficou em vermelho, né? Mas, na prática, a gente utiliza a cor RGB, que é um tom de cinza, um cinza escuro aqui, olha. Vou atualizar, então ficou o cinza, tá? Então, beleza. Já com o CSS, já consegui fazer algum tipo de configuração. Eu vou falar também, aqui, eu não quero que fique grudado aqui no topo, né? Quando eu colocar algum elemento aqui, meu formulário, eu não quero que ele fique grudado aqui no topo. Eu quero que tenha um espaçamento entre o topo, tá? E o meu conteúdo. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade chamada padding top. Eu vou colocar 40 px, tá? Pessoal, não se assusta, tá? Porque eu estou mostrando aqui para vocês, não para ficar um pouco bonitinho, mas para vocês verem, terem a curiosidade aí de aprender essas coisas, né? De fuçar, de assistir videoaula no YouTube. Eu lembro quando eu comecei, eu fiz um curso de HTML, a primeira vez na minha vida, e lá na escola que eu fiz, eles tinham uma política de que se você achasse que você não foi bem, não entendeu, você podia fazer de novo. E eu fiz de novo, né? Paguei condução 2 vezes, mas eu fiz até achar que eu entendi o mínimo suficiente. E naquela época nem era HTML5, hein? Era HTML4 ainda que eles ensinavam. Mas é assim, com PHP foi a mesma coisa. Então você vai depender muito aí de você, tá? Então tá aqui, não temos nada criado, mas olha que legal. Se eu vim aqui, ó, em Bootstrap, a gente vai ter aqui algumas opções. Deixa eu ver aqui. Algumas opções. Eu vou digitar aqui, ó, nesse campo para pesquisar. Vou digitar assim, ó, form. Vê aqui que o tempo parece que está voando, hein? O tempo que parece que está voando. Quando eu clico em form, ele vai ter uma documentação falando do código HTML para eu criar um formulário, por exemplo, como esse aqui, ó, de e-mail e senha, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, ó, tá? Vou copiar, vou vir aqui no meu body, e já conhecendo algumas tags do Bootstrap, eu vou chamando aqui as classes. Então, eu sei que tem uma classe container, que é para centralizar a largura aqui. Eu tenho uma outra classe Bootstrap que chama row. Então, no dia a dia, conforme você vai trabalhando, você vai aqui memorizando essas coisas, tá? E aí eu vou pegar e vou colar, eu vou criar uma outra classe aqui, ó, uma outra div, e eu vou falar que eu quero que o tamanho dessa div seja 8. Vou dar um enter aqui e vou colar todo aquele código lá que a gente pegou no Bootstrap. Isso aqui em cima, ó, essas classes aqui, ó, div, form, isso aqui é HTML, tá? O que faz parte do Bootstrap são as classes que já estão prontas, que já foram desenvolvidas e já possuem uma formatação. Claro que se você sabe CSS, você consegue isso aqui adaptar e mexer tranquilamente, ó. Olha o que eu tenho aqui, então. Já tenho alguma coisa, algum formulário aqui, ó, os campos. Eu vou selecionar aqui para vocês verem que o texto está em negrito, ó. Tá vendo? Mas eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Criar uma classe aqui no meu label, tá vendo? Onde está e-mail. Vamos colocar aqui, ó. Vamos transformar de e-mail. O cara tem que colocar, sei lá, password, vamos colocar a senha. Então vai ficar como se fosse um formulário de login e senha, tá? Então, e-mail, senha. Isso aqui eu vou tirar, tá? Se você olhar aqui, ó, isso aqui é para você, se você quer ser lembrado,
tá? Da sua senha. Não é que está configurado para isso. É simplesmente um botão onde você vai poder trabalhar lá depois e mexer com isso. Então, eu vou salvar isso aqui, ó. E onde está label, eu vou fazer assim, ó. Diretamente, eu vou falar aqui onde está label. Eu quero que a cor, ou seja, então, a cor do texto, que é a propriedade color, seja branco. A cor do branco no RGB é essa aqui. Vou salvar isso aqui. Então, já consigo ver aqui, ó, o e-mail e a senha, tá? Deixa eu ver, tem um esmalte aqui que eu vou tirar. Então, eu consigo aqui, ó, dei um Ctrl S, vou tirar isso aqui, essa linha, vou salvar e tá aqui, ó, o e-mail, a senha, tá? A gente não vai ter tempo de deixar ele mais bonitinho, mas eu vou trocar esse submit por enviar, tá? Enviar. Ctrl S. Eu sempre vou, toda vez que eu faço uma alteração aqui no meu index.php, eu preciso dar um Ctrl S para salvar e então vir aqui visualizar se houve alguma alteração. Beleza. Então, a gente já tem um formulário. Se eu clicar aqui no botão enviar, ó, não acontece nada, certo? O próprio HTML5 já me dá condições, por exemplo, de algumas validações. Então, aqui, ó, o tipo é e-mail. Se o tipo é e-mail, e eu venho aqui e digito qualquer coisa e clico em enviar, olha o que vai acontecer. Ele vai falar assim, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail, né? Beleza, eu vou incluir um arroba. Clico em enviar, ele fala, ó, está incompleto, depois do arroba precisa de alguma coisa, ponto alguma coisa. Então, isso já é nativo do HTML5, né? Quando eu coloco um campo do tipo e-mail, se eu não posso digitar qualquer coisa, já tem ali algum tipo de validação, né? Aqui em senha, olha, já veja que o tipo mudou. O tipo é password, né? Ou seja, de senha. Então, quando eu digitar alguma coisa, vai aparecer esses pontinhos. Não vai me mostrar a senha. Então, vamos voltar aqui, ó. Lá para aquela configuração inicial. Dentro do meu form, a gente tem um método. E o método de envio desse formulário vai ser post. Eu não quero que envie os dados aqui na URL, tá? E a ação, a action, que é para onde que eu vou enviar esses dados quando eu clicar nesse botão enviar. Então, vamos criar aqui uma página, um outro arquivo chamado de cadastro, poderia ser qualquer nome, tá? Cadastro.php. O que acontece? Eu estou aqui no index. Quando eu enviar esse formulário, estou dizendo que é para ele procurar uma página, um arquivo chamado cadastro.php. Tá? Se eu fizer isso aqui agora, se eu vir aqui salvar, colocar aqui um e-mail, uma senha, e clicar em enviar, o que aconteceu? Ele enviou para cadastro.php, que foi para onde eu configurei aqui no meu formulário, ó, na ação, tá? Porém, no meu servidor eu não tenho nenhum arquivo chamado cadastro.php. Então, ele me devolveu aqui com not found, ou seja, não encontrei esse arquivo, tá? Claro que não encontrou porque não existe. Então, eu vou vir aqui em aula, dentro da minha pastinha, e vou criar aqui um cadastro.php. Opa. Um cadastro.php. Certo? Criei aqui. Para eu trabalhar com PHP, eu vou utilizar a tag menor, interrogação e digitar PHP. Agora, tudo que estiver aqui vai ser PHP. Tá? O servidor já vai entender alguma coisa. Vamos fazer só um teste. Para eu exibir o conteúdo na tela, no PHP, eu utilizo echo. Tá? Dessa forma que se escreve echo. E como é um texto, vai estar entre aspas duplas, eu vou simplesmente colocar aqui, chegou, né? Ou seja, chegamos aqui, um ponto e vírgula no final, e vou salvar, tá? Agora eu vou atualizar aqui, ó. Continua. E olha o que apareceu aqui.
chegou a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Echo, que é o comando para exibir, tá? No PHP a gente pode fazer comentários, tá? O que é um comentário? Eu posso falar o que o comando faz, né? Então aqui, ó, o comando echo exibe uma mensagem, né? Só que esse comentário que eu fiz aqui, ele não interfere em absolutamente nada no meu código. Isso é uma coisa só para você saber o que você está fazendo, e é muito recomendado que conforme você vai avançando no seu código, você vá comentando, porque isso vai facilitar em um futuro, se um outro desenvolvedor precisar fazer uma manutenção, ou até você mesmo, tá? Então, a gente já está conseguindo enviar dessa página, para a nossa página cadastro.php. O que eu preciso agora é receber o que o cara digitou no e-mail e o que ele digitou na senha. E isso é muito simples, tá? Vou apagar isso aqui, porque o próprio PHP, ele já possui uma variável, a gente chama de variável global, chamada post. Ou seja, o método que eu coloquei aqui não foi o post. Então, quando eu enviar esse formulário, ele vai para cadastro.php. E eu quero receber, através do post, que foi o método, os campos que estão aqui, e-mail e senha. Para que eu receba isso, cada campo tem um nome. Name, em inglês. Então, name vai ser aqui em e-mail, evidentemente. E aqui em senha, o name pode ser igual a password, que é senha, tá? Salvei aqui. Então, aqui eu tenho o campo com o nome e-mail e o campo com o nome password, que significa senha. Então, agora, através dessa variável post, eu abro aqui os colchetes e coloco o nome que eu quero receber, que foi enviado, o nome do campo. Então, eu coloquei aqui e-mail, eu tenho esse campo. No PHP, para a gente criar uma variável, né? E, infelizmente não vai dar tempo de explicar tudo, né, pessoal? É só um workshop, não vai dar para explicar toda a programação para vocês em uma hora, mas uma variável é que vai variar, né? Digamos assim, é que eu vou reservar um local na memória do computador para armazenar o dado que ela está recebendo, e a partir desse momento, quando eu chamar essa variável, ele vai lá naquela memória do computador e vai pegar esse dado que ela armazenou. E o bacana porque pode ser qualquer... Eu coloquei Felipe@112, mas se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai receber e vai fazer o que eu quero. Então, eu estou armazenando o e-mail digitado nesse campo, nessa minha variável e-mail. Eu vou fazer a mesma coisa para a senha. Então, vou criar uma variável senha e vou receber o que foi digitado no campo. A gente colocou lá password, né? Password. Certo? Ok. Vamos testar para ver se isso está funcionando. O comando que mostra na tela, que exibe na tela, é o echo. Então, eu posso fazer assim, ó, echo e-mail. Tá? E-mail. Vou dar um ponto e vírgula, só para ver se a gente já está recebendo o e-mail que foi informado aqui. Vou atualizar, vou digitar aqui meu e-mail e vou digitar aqui a senha, mas eu não estou mexendo em nada com a senha ainda. Vou clicar em enviar, ó, fmenezes@gmail.com. Quando chegar na página cadastro, ele vai ter que receber, aqui, ó, nessa linha 5, ele vai receber o que foi digitado e vai aqui na linha 8 mostrar, tem que mostrar isso aqui. Então, eu vou clicar em enviar e é exatamente isso que aconteceu, ó. Já recebi o dado digitado e aqui eu poderia simplesmente fazer o quê? Poderia fazer uma validação, poderia verificar o tamanho, poderia verificar, fazer uma ação de salvar, ir lá no banco de dados, verificar se existe um usuário com esse e-mail, se aquela senha corresponde a que está no banco de dados, e então fazer uma validação para que ele prossiga de tela, né? Infelizmente não vai dar tempo de a gente fazer tudo isso, mas aqui no e-mail eu vou também fazer um eco, né?
Então, no PHP, a gente tem aqui para concatenar, ou seja, para juntar, eu posso misturar o PHP, não é o mais indicado, mas só para didática, eu vou concatenar aqui com uma tag HTML que é a BR, uma quebra de linha, eu vou concatenar aqui com a minha variável senha, ou seja, agora ele vai mostrar o e-mail e vai mostrar a senha que foi digitada, né? Então, vou vir aqui, atualizar, vou digitar aqui, ó, fmenezes@gmail.com e a senha vai ser 123456. Tá? Vou fazer o quê? Vou clicar em enviar, e olha lá, e já capturei o meu e-mail e já capturei a minha senha, tá? Então, veja que bacana. Claro que a senha, mesmo você não venda, lá no banco de dados, a gente tem que criptografar essa senha, não vamos salvar de forma, porque se alguém invadir seu banco de dados, ele vai conseguir facilmente ali saber qual que é a senha de um usuário. Então, a gente salva no banco de dados a senha criptografada, tá? Bom, pessoal, até queria fazer um teste para mostrar para vocês como é que salva no banco de dados, já fazendo um adendo aí para a aula que a gente vai começar, o pessoal que é do curso de montagem de técnico informática, que vai começar SQL, então já ia mostrar para vocês, mas vocês vão aprender isso aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenha despertado curiosidade em vocês, né? Foi bem simples o que a gente fez aqui, mas já exigiu bastante conhecimento de tecnologia para fazer algo que é bem simples, né? Eu tenho algumas dúvidas. O pessoal mandou dúvidas aqui, professor. Vou passar para você aqui, ó. Deixar esse tempo para isso aí. Vamos lá. Aqui, o Eric. O PHP está sempre recebendo atualização para poder ser ainda importante? Ultimamente, sim. Né? A gente ficou um bom período sem receber atualizações. A gente veio do PHP 5, né? Eles queriam lançar o PHP 6, mas aí demorou muito e já lançaram o PHP 7. Né? E já estamos aí na expectativa de chegar ao PHP 8. Tá? Então, o PHP 7 é o PHP 7, mas aí a gente tem ali as versões dentro do PHP 7. Então, tem a comunidade que vai reportando os bugs, né, e fala, não tá legal isso, então eles vão atualizando ali, corrigindo algumas coisas, mas já tem aí a promessa do PHP 8. Então, a gente está ultimamente recebendo atualizações. Assim como foi o Java ficou muito tempo sem receber atualizações, até que a comunidade do Java se reuniu e falou assim, não, opa, vamos lançar aí a cada 6 meses uma atualização, não vamos deixar tão abandonado assim. Então, está recebendo sim atualizações. Bacana. Outra pergunta aqui, vamos ver. O PHP é para back-end ou front-end? Até citei isso, né? O PHP é back-end, tá? Ele vai trabalhar do lado. Tá? E juntamente aí com HTML, com JavaScript, para deixar suas páginas dinâmicas. Só complementando, ele colocou assim, ele já meio que se adiantou, né? Ele falou, o PHP é para back-end e banco de dados, é uma linguagem para a internet. Desculpa a ignorância. Qual a diferença entre PHP e Java? Qual a principal diferença entre PHP e Java? Cara, a diferença, o que elas têm em comum é que ambas são uma linguagem de programação. Agora, o resto é tudo diferente. Por isso que a gente dá muita importância a se aprender a lógica de programação. Porque a lógica é a única coisa que vai se manter em todas as outras linguagens. A lógica é sempre a mesma. Então, a partir do momento que eu sei a lógica, então, por exemplo, eu tenho a lógica aqui para receber os dados. Preciso fazer isso em Java. Então, já é mais fácil para eu estudar, para eu aprender. Então, a partir do momento que você sabe uma linguagem, fica mais fácil você aprender uma outra linguagem. E o Java, a gente tem Java para desktop, ou seja, para fazer aplicações para desktop, para computador, para web, tá? Se você for comparar Java com PHP, em termos de usabilidade de desenvolvimento, o Java está aí acima do PHP, tá? É mais complexo para se aprender. É uma das coisas, assim, por exemplo, para criar uma coisa simples dessa aqui,
Às vezes tem que digitar muito código, configurar muita coisa, tá? Então, em termos de linguagem de programação, você tem que ver a sua necessidade para então você poder escolher qual a linguagem que vai ser útil naquele momento, tá? Não é que chega a ser um negócio de melhor ou pior. Claro que se você for comparar salário, a remuneração de quem trabalha com Java é mais alta de quem trabalha com PHP. Uma outra pergunta do mesmo aluno, o Ricardo, perguntou assim, ó, o Python funciona, é equivalente aos dois? Seria equivalente ao PHP ou Java? É a mesma coisa que eu acabei de explicar aqui. Não é que seja... Você consegue sim com o Python fazer a mesma coisa que você poderia fazer com PHP ou com Java. O que eu quero dizer assim é que dependendo daquilo que você vai fazer, talvez você faça com menos esforço utilizando o PHP, por exemplo. Então, você consegue o mesmo resultado ou até melhor utilizando o PHP. Para outras coisas, com o Python já vai ser melhor. Então, se eu quiser fazer uma análise de dados, né, o Python já vai ter uma performance melhor, já vai ser mais fácil para isso. Então, vai depender daquilo que você realmente quer fazer. Uma outra pergunta aqui é do José Alves. Ele perguntou o seguinte: o PHP é somente para a criação de sites? É isso que você já respondeu já, né? Tá? É para qualquer criação de desenvolvimento web. É um site, é um ERP, tá? Então você vai utilizar o PHP. Não é só o site que a gente visualiza, né? Apesar que o site hoje em dia não é mais aquele site estático, né? Ele já é dinâmico. Então, por exemplo, eu quero atualizar o conteúdo de um blog. Então, eu vou precisar do PHP para poder fazer isso, de uma linguagem que vai mexer lá no servidor. Eu quero criar um ERP, fazer um controle de estoque no web. Consigo fazer com PHP, né, tranquilamente. Então, não é o site em si, é desenvolvimento web. Então, site, sistemas, ERP, SaaS, né, ou seja, que é serviço, software como um serviço, ou seja, você pode desenvolver uma aplicação e alugar aquela aplicação para as pessoas. Então, você consegue fazer isso com PHP. Mais alguma coisa aí? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, João. Aproveitar aqui que eu cheguei. João, não, perdão, Felipe. Me explica uma coisa. Em questão de escolha de portfólio para você trabalhar com back-end e com front-end, quais são as linguagens que você recomenda que você aprenda para poder trabalhar nesse mercado de desenvolvimento web? O que você acha que é prioridade para poder se aprender, para poder trabalhar com esse tipo de aplicação? Vai depender do seu foco. Você vai querer ser um desenvolvedor, montar uma empresa, montar uma agência, ou você vai querer entrar numa empresa, tá? Se você quiser ser desenvolvedor por conta, igual eu tentei, montar uma agência, enfim, criar um software, eu recomendo que você utilize PHP. Porque, na verdade, o que vai importar para você é o resultado, é aquilo que você consegue entregar com a linguagem, tá? E aí você consegue criar um portfólio com sites, enfim, fazer sites, faça um site para o meu tio que tem uma lojinha assim, assim, assado. Você vai lá e cria um site bacana para o cara, já vira o seu portfólio, tá? Agora, se você quer trabalhar numa empresa, então já analisaria mercado. Quero entrar numa empresa, então vou aprender Java, tá? Mas Java, mano, você vai ter um bom caminho aí para você aprender e se dar bem. Então, a sua curva de aprendizado vai lá para cima, né? Uma das melhores linguagens para você começar a programação, porque é de fácil compreensão, né? É o Python, tá? Então, é uma boa linguagem também. Porém, não vejo o Python assim para criar um site em Python, eu não faria isso. Não criaria em Python. Mas você encontra aí, porque existem frameworks que trabalham em cima do Python, que agilizam o seu dia a dia, né? Então, você consegue criar aí, em questão de minutos, um site, um portfólio administrativo que está pronto, né? Como se fosse um Wix da vida. Tanto você tem isso como com o PHP, como com o Python, como para Hub. Então, o que eu acho que se você quer aprender programação, foca na lógica de programação e decide o que você quer da sua vida. Quero trabalhar numa empresa como desenvolvedor web? Quero ser um desenvolvedor mobile? Então, se for mobile, já vou mudar meu foco, né?
já posso pensar ali no Android. Então, para pensar em Android, eu vou precisar do Java. Então, você vai ali, tem que montar a sua carreira, ver aquilo que você quer, porque quando você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve, né? Então, o cara fica aí rodando nesse negócio de melhor, melhor. Eu mesmo já fiquei, nossa, N mil pesquisas, tá? Se você entrar numa comunidade aí no Facebook de desenvolvedor, os caras falando mal da linguagem um do outro. Mas, na verdade, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando você sabe o que você quer, o importante é o resultado. Então, dali você consegue ver qual linguagem pode te dar o melhor resultado. Então, claro, você aprenda bem uma linguagem, aquela que você escolher, mas em algum determinado momento na sua carreira, você vai precisar aprender um pouquinho de uma outra linguagem, né? Então, a minha dica é lógica de programação fundamental. Se você aprender PHP e dali quiser aprender uma outra linguagem, cara, vai ser muito mais fácil, né? Então, aprenda uma linguagem de programação, escolha, seja ela qual for, né? No mercado aí, estuda no mercado. Então, eu indicaria, se você fosse aprender Java, né, se você fazer uma faculdade na área, provavelmente você vai ver Java, Python, PHP, Hub. Então, é um arsenal de linguagens, tá? Então, eu não posso te falar assim, aprende essa que você vai se dar bem na sua carreira, sucesso absoluto. Então, defina o que você quer fazer primeiro, mas a minha dica é, aprenda uma linguagem. Bacana, bacana. Muito obrigado, viu, professor Felipe, pela palestra, foi fenomenal. E, pessoal, continue acompanhando aí, logo em seguida, em poucos minutos, já começaremos aí a palestra com o professor Ângelo, tá? Que vai falar sobre segurança da informação, tá? Então, muito obrigado novamente, professor Felipe. Eu que agradeço aí a oportunidade. Se precisarem aí, estou às ordens, tá? Bacana, bacana. Continua acompanhando aqui também conosco. Sim, vou estar aqui. Obrigadão. Obrigado. Nada, que isso. E antes de passar aqui a bola para o próximo mediador, que vai ser o professor Luiz, eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês que acompanharam, mas continue acompanhando. Quero dar um abraço especial para o nosso ex-aluno que está acompanhando, o Felipe Mariuba. Obrigado por acompanhar a gente. E é isso, pessoal. Vou passar a bola agora para o Luiz, tá bom? É isso.